Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 13ª aula aqui do Excelência em Conservação de Grãos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto, um tema aí que a gente já vem conversando bastante ao longo das últimas aulas. Esse tema sempre está presente, né? A gente sempre acaba voltando nele, né? Porque querendo ou não, tudo que acontece, né, dentro do silo, quando o grão está armazenado e está relacionado à conservação de grãos, está diretamente ligado a esse assunto. Nós vamos falar hoje um pouco então, né, sobre a importância do monitoramento, controle do teor de umidade, né? Nós vamos falar sobre teor de umidade nessa aula. Ô Marcos, mas de novo teor de umidade, de novo teor de umidade. Mas nessa aula nós vamos apresentar alguns cálculos, vamos apresentar alguns conteúdos, alguns métodos, né, de determinação. E espero que essa aula seja bem legal, seja um conteúdo bacana, né? Lembrando sempre, né, não deixe de interagir depois da aula, né, no nosso grupo lá no Telegram, fazer o seu resumo também no relatório, né, pessoal? Então, o assunto dessa aula, o tema de hoje é teor de umidade. Vamos lá para o conteúdo então, pessoal? Muito bem. Falando então, né, sobre teor de umidade, uma das primeiras coisas que a gente precisa então observar quando se vai falar sobre esse assunto é a questão da composição química dos grãos. Vamos colocar uma imagenzinha aí na tela para você poder acompanhar também e você dá uma olhadinha aí, né? Olha só essa imagem aqui na tela. Então, falando aqui do grão de soja, né? Então, o que nós temos ali, né? A composição do soja. 11 a 14%, né, se refere aí à umidade, água, né, que nós temos dentro do grão. Então, cinzas e minerais. De 18 a 21% é óleo, de 15% carboidratos insolúveis, 15% carboidratos solúveis e de 38 a 42% nós temos proteína. Então essa mais ou menos aí é a composição que nós temos nos grãos de soja. E quando nós falamos em teor de umidade, então nós estamos falando o quê? Da quantidade de água que nós temos dentro desse grão. Como nós vimos na imagenzinha ali, né? Essa quantidade de água, então ela varia aí de 11 a 14%, né? Então quando nós falamos em teor de umidade, nós estamos nos referindo a essa água que a gente também conhece ou a gente denomina como água livre, né? Que está dentro do grão, e é essa água que a gente então consegue remover ela, né, através do processo de secagem. Por exemplo, quando o grão passa pelo secador, né, ele é submetido então a uma alta temperatura, né, a baixa umidade relativa, e com isso a gente consegue então extrair essa água de dentro do grão, né, fazendo então a redução do teor de umidade do grão, então, que geralmente chega lá da lavoura do campo, né, com teores aí geralmente próximo a 17, 18%, né, alguma coisa nesse sentido. Então esse grão passa pelo processo de secagem e é reduzido aí a teores aí próximo de 14,5%, 14% para ser armazenado, então, né? Então quando nós falamos em teor de umidade, nós estamos falando então dessa água livre que nós temos dentro do grão, que a gente consegue remover. E existe também a água de constituição, que a gente chama, né? Que está ali ligada ao grão e que nós não conseguimos remover. Então o que a gente remove, né, no processo de secagem é então essa água livre que nós temos dentro do grão e que compõe também parte do seu peso. Então, por exemplo, quando nós dizemos assim que o grão está com 14% de teor de umidade, é a mesma coisa que nós dizemos o seguinte: olha, 14% do peso desse grão é água, né? E nós temos aí algumas formas também de calcular então esse teor de umidade, tanto em base úmida, que hoje é o padrão comercial que a gente adota, né? Que a gente trabalha no mercado, e também em base seca. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, como eu vinha falando, né, a gente tem basicamente duas maneiras de determinar o teor de umidade do grão, né? Conforme você pode ver na fórmula que está aí na tela, nós temos então a possibilidade de fazer esse cálculo então em base úmida, onde nós temos ali base úmida igual o peso da água dividido pelo peso total, isso multiplicado por 100. Ou então em base seca, né, onde nós precisamos também ter o peso da água dividido pelo peso da matéria seca multiplicado por 100. Então, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, vamos pegar aí 100 quilos de grão, nós precisamos, para determinar esse teor de umidade, saber então o peso da água que tem dentro desse grão.
né, nós precisamos determinar então a quantidade de água que tem ali para nós conseguirmos ter então esse teor de umidade em base úmida, né? Hoje a gente já não tem os processos como se tinha antigamente, se passava num laboratório, todo um processo para extrair a água desse grão e ver quanto de água tinha lá dentro para a gente finalmente chegar então a esse valor, né? Hoje então a gente tem tecnologia, né? Vou colocar aí na tela para você dar uma olhada. A gente pode então usar a tecnologia hoje, os determinadores de umidade, por exemplo, onde você coloca o grão lá, o grão passa por dentro do equipamento e já vai te informar então esse teor de umidade em base úmida, né? Nós temos então os equipamentos também portáteis que você pode ir lá na massa de grão, na massa de grãos, colocar ele lá e o equipamento então vai fazer a medição ali. São um sistema de sensores capacitivos geralmente que fazem esse tipo de medição, ou tem também, né, os sensores de medição em fluxo, né? Um tipo de sensor aí muito interessante para se colocar, por exemplo, na saída do secador, né, onde o grão vai passando e pelo contato ali através de leituras por meio de ultrassom ou infravermelho, né, esses sensores eles conseguem então fazer então essa medição do teor de umidade dos grãos. Então hoje, para a gente verificar o teor de umidade, não é mais necessário a gente levar o grão para um laboratório, fazer todo um processo longo, demorado, né? Então nós temos tecnologia hoje disponível para a gente conseguir ter esses resultados, esses valores, né, na mão em poucos segundos, em poucos minutos, né? Mas a gente pode também, de repente, chegar à conclusão, não, eu quero saber quanto de teor de umidade eu tenho em base seca, né? Então o que acontece? Eu posso usar essa formulazinha ali, né, onde a gente colocou na tela, onde você vai ver ali, por exemplo, base seca. Eu preciso ter o peso da água, né, que basicamente então é esse teor de umidade em base úmida. Por exemplo, se eu digo que o grão tem 14% de teor de umidade em base úmida, 14% desse peso, então corresponde ao peso da água. Eu tenho esse valor, divido então pelo peso da matéria seca, que basicamente o peso da matéria seca é o peso total, menos o peso da água, e tudo isso dividido por 100. Se eu pegar, por exemplo, os mesmos 100 kg de grão, com um teor de umidade de 14% em base úmida, eu vou chegar, por exemplo, com base seca em 16,27, né? Algo nesse sentido. Vamos colocar na tela para você dar uma olhadinha aí. Então o teor de umidade em base seca, ele costuma ser mais alto do que o teor de umidade em base úmida. Porém, né, como eu já falei, comercialmente, né, por padrão, a gente adota então o teor de umidade em base úmida. Então, esses são basicamente os métodos, as formas de cálculo que a gente tem então para definir o teor de umidade, para nós chegarmos a esse número e dizermos, olha, esse grão em base úmida tem 14%, tem 13%, convertendo em base seca são tantos por cento, né? Então as maneiras de a gente fazer esses cálculos basicamente são essas que a gente apresentou aqui, né? Então muito simples essa forma de obtermos esses números, né? Eu diria assim, hoje o mais complexo, né, é o que os equipamentos eletrônicos hoje já conseguem fazer, o que nós temos a tecnologia disponível, né? Então você passa o grão então por dentro do equipamento, como no caso a gente colocou ali há pouco, né, os determinadores de umidade, ou você tem aquele equipamento tipo sonda que você vai lá e coloca na massa de grãos, ou sensor em fluxo, né, e a gente consegue a partir dali então ter os valores em base úmida, né? Que é basicamente o que nos atende hoje comercialmente. O mercado trabalha com teor de umidade em base úmida, então esse é o nosso referencial atualmente. Mas, né, muito mais do que apenas a questão dos cálculos, né, a gente precisa olhar para o teor de umidade com uma atenção muito grande, muito especial. Por quê? Porque não é só um número, não é só a quantidade de água que eu tenho dentro do grão, né? Não se refere só ao peso da água ou uma vantagem comercial que eu venha a ter de repente no momento da comercialização, né? Então a gente tem hoje por padrão, né, até inclusive agora há uma portaria do MAPA onde vem sendo discutido isso, né, para se trabalhar um novo padrão de teor de umidade, então para reduzir o padrão atual de 14% que vem sendo trabalhado aí por longos anos para até 13%. Então o teor de umidade, muito além do cálculo, muito além do peso da água em si que a gente está vendo ali, ele está diretamente ligado à questão da conservação
dos grãos, né? Então o teor de umidade ele tem um impacto direto, por exemplo, sobre a atividade metabólica, né? O que se refere aí à questão da respiração, nós vamos falar sobre isso em outras aulas, né? Então tudo que está ligado à conservação dos índices de qualidade e à preservação, né, dos índices de qualidade do grão está diretamente relacionado então ao teor de umidade. E a gente descuidar desse númerozinho, né, pode acabar culminando aí então em grandes perdas e prejuízos, né, durante a armazenagem de grãos. Então esse assunto a gente vem falando dele desde a primeira aula, né? A gente vem falando em teor de umidade, nós vemos falando em relação ao clima brasileiro, nós íamos falando em relação a perdas, né? Então por quê? Porque ele é um tema extremamente importante. E nós, especialmente falando a nível de Brasil, de agronegócio brasileiro, né, nós temos um clima, né, muito propício, muito favorável, um clima excelente, né, para plantio, para produção, né, para lavoura, é um clima muito bom, mas quando nós chegamos na hora de armazenar o grão, nós temos dificuldades muito grandes. Então a gente precisa ter uma atenção, um cuidado muito especial com isso, né? Por quê? Porque nós temos um clima predominantemente quente, né? E calor e umidade, obviamente, é um convite, né, para problemas. Onde você tem calor e você tem umidade, você tem muito mais fácil você ter problemas de germinação, por exemplo, dentro do silo, um grão quente e úmido. Esse grão ele vai começar a desencadear processos de deterioração, alguma coisa pode acontecer de germinação, fungos, insetos, todos eles precisam o quê? De calor e umidade, né? Então se não tem calor, se não tem umidade, o grão se conserva, o metabolismo dele é reduzido, a respiração diminui, esse grão entra num estado, vamos dizer assim, de repouso. Então quando a gente fala em teor de umidade, novamente aqui talvez eu esteja sendo repetitivo, né, ao longo das aulas, mas é preciso a gente falar e falar de novo. E vamos continuar falando, porque o tema é de extrema importância, né? Nós precisamos olhar para isso com muita atenção, né? A gente vem a nível de Brasil trabalhando com valores, com números que eu tenho defendido aqui, eles não são favoráveis, não são propícios, não são adequados, né, para a gente conseguir ter bons resultados quando a gente fala em armazenagem e conservação de grãos. Prova disso, né, é que ano após ano os índices de perdas aí estão aí nos relatórios, né, da Embrapa, da Conab. Então a gente percebe que muitas dessas perdas que acontecem nos silos e armazéns brasileiros estão às vezes aí diretamente ligadas, né, à questão do teor de umidade. Então o assunto é de uma extrema importância. Então o pessoal às vezes vem e me questiona, né? Ah, Marcos, mas isso aí é teoria, né? O que você está falando aí é teoria. Na prática não funciona assim. Eu sei, na prática realmente não funciona como a gente apresenta na teoria, né? Por quê? Porque teoria aqui o Marcos, né, vai apresentar, né, com fundamentação teórica, né, aquilo que seria o adequado, né? Se nós formos olhar todas as literaturas técnicas, né, e geralmente elas não são brasileiras, muitas delas são europeias, são francesas, e o que esse pessoal coloca, né? Por exemplo, a armazenagem de grãos para você conseguir ter uma boa conservação em médio e longo prazo, teores de umidade aí na casa de 9 a 11%, né? E agora você vai pegar o clima europeu, por exemplo, né? O que tem lá? É um clima, obviamente, de temperaturas mais amenas. É um clima mais frio, mais favorável a resfriamento, tá? Então, se o pessoal que trabalha numa região onde o clima é mais frio, é mais favorável a resfriamento, está falando que para você conservar a longo prazo, você precisa ter grãos aí com teor de umidade de 9 a 11%, aqui nós no Brasil, com um clima predominantemente quente, né, o clima subtropical e tudo mais, nós temos aqui temperaturas altas, hemisfério sul, né, são temperaturas mais altas. E então a gente, será que para nós aqui, de repente aqui no sul, aqui no Brasil, onde a gente tem um clima predominantemente quente, a coisa vai funcionar diferente? Acho que não, né, pessoal? Então, geralmente o pessoal me questiona assim, ah, mas isso aí é teoria, isso é livro, isso é teoria de sala de aula. Ok, eu concordo, é teoria de livro, é teoria de sala de aula. Mas agora, me responde uma coisa, eu vou te fazer uma provocação aqui, né? Aonde que você está perdendo grão? É na teoria do livro? É na teoria da sala de aula? Ou é lá na prática, no armazém? Não é? Então, onde é que o Brasil vem perdendo? Não vem perdendo na teoria do livro, porque o Brasil não armazena na teoria do livro.
né? Aquilo que cientistas aí ao longo de anos, né, estudaram, nos apresentaram. Nós temos literatura técnica aí de vários anos. Eu tenho livros aí no meu acervo de quase 50 anos. E todo mundo fala a mesma língua, todo mundo fala a mesma coisa. Teor de umidade, né, para conservação de médio e longo prazo, de 9 a 11%. Teor de umidade máximo, 11%. Nós trabalhamos com 14%. Nosso clima não favorece, né? Então, o que acontece? Nós perdemos grãos ano após ano. Aí a gente precisa gastar dinheiro fazendo operação de expurgo, usando produto químico, né, colocando muitas vezes saúde dos profissionais, ali, dos operadores em risco, né? Nós estamos falando de produto químico, né? E a gente busca corrigir as coisas, corrigir os problemas que ocorrem na armazenagem, que a gente mesmo provoca por trabalhar com padrões ou em condições que não são favoráveis à nossa situação de clima. Nós falamos nas aulas anteriores, né, do exemplo Paraná e Bahia, né? O que acontece? Paraná com um clima mais ameno, umidade relativa média mais alta, ok, bonitaço para conseguir manter o grão numa temperatura ok de resfriamento, teor de umidade na média aí dos 14%, e perdeu mais grãos do que a Bahia, que tem um clima com temperaturas médias mais altas, umidade relativa mais baixa. Mas por quê? Muito provavelmente é o seguinte, acabou secando esse grão. Então o que acontece? Grão seco geralmente vai dar menos problema e vai dar menos perda. Então isso é um fato real, né? Safra 2016, 2017, nós abordamos nas aulas anteriores aqui. Isso é real, isso é histórico, está registrado, é fato real que aconteceu no Brasil. Então a gente precisa olhar para esses dados, olhar para esses números, essas estatísticas, né, esses levantamentos, e começar a pensar e refletir, né? O teor de umidade ele não é só um número bonito que a gente precisa lá armazenar e pensar que a gente vai estar entregando um grão com qualidade porque ele está com 14% de teor de umidade. Teor de umidade não é critério para nós definirmos padrão de qualidade. Porque às vezes nós estamos sacrificando, valor nutricional desse grão, nós estamos sacrificando proteína, nós estamos sacrificando carboidratos, nós estamos sacrificando todo o valor nutricional desse produto, que vem se consumindo devido a essa condição de alto teor de umidade, numa condição de resfriamento não muito favorável, onde geralmente as nossas temperaturas médias de armazenagem são altas. Então o que acontece? Esse grão ele começa a ter um metabolismo mais acelerado, consequentemente ele começa a consumir matéria seca. E qual é que é o grande vilão, que nós temos hoje na armazenagem brasileira, além das perdas? Quebra técnica. Então, inclusive, tem empresas que trabalham fazendo sistemas de gestão para a gente conseguir calcular tudo isso. Então, tem muita unidade armazenadora aí que, às vezes, pela inexperiência ou pelo descuido, acaba tendo sérios prejuízos. Com o que? Com quebra técnica. Por que acontece quebra técnica? Porque nós estamos armazenando dentro de condições que não são adequadas, não são as ideais para o grão. Eu vou colocar de novo a imagenzinha do iceberg aí na tela, Você já deve ter agora decorado ela, Vou repetir isso novamente. Tem coisas que nós não conseguimos mudar. Nós não conseguimos mudar a questão do clima, nós não conseguimos mudar a fisiologia do grão, agora falando especificamente desse ponto, nós não conseguimos mudar o comportamento, como o grão se comporta, como ele reage à questão do clima à sua volta, falando da massa de grãos, do ar, temperatura e umidade intersticial, nós não conseguimos mudar isso. Então não adianta a gente insistir, muitas vezes, em padrões que nos trazem prejuízo. Então, é interessante nós revermos esses pontos? Obviamente que sim. Nas aulas anteriores nós apontamos aqui as perdas, o que acontece, o que é consumido dentro dos silos e armazéns, convertendo isso para lavoura. São aí milhares de hectares, são bilhões de reais que se consomem em investimentos que foram feitos lá no campo, na lavoura, em tecnologia, em defensivo, em produtividade, em semente de qualidade, e que quando chega dentro do silo, dentro do armazém, se perde em quebra técnica, porque o metabolismo do grão estava acelerado, se perde por uma série de fatores. Por quê? Porque a nossa armazenagem, o nosso padrão de armazenagem, ele não é adequado para a nossa realidade de clima. Então aí o teor de umidade tem uma extrema importância, nós precisamos olhar para isso com muita atenção. O Brasil perde muito na armazenagem de grãos
porque busca armazenar errado, né? Aí vem aquela gracinha sempre, né? Ah, mas isso é teoria. É a teoria. Basta estar perdendo aonde? Na prática, né? Então fica aí minha provocação, né? Para você de repente dar uma pensada, dar uma repensada nesse assunto, né? A gente já falou bastante sobre isso, sobre teor de umidade, vamos continuar falando, né? Porque não tem como nós falarmos em conservação de grãos sem falarmos no teor de umidade, né? Então esse assunto a gente vai estar levando em todas as aulas, né? Ok, pessoal? Então esse foi aí o tema, né, da nossa 13ª aula. Espero que vocês tenham gostado do assunto, né? Apesar de a gente já vir então tratando sobre teor de umidade desde a nossa primeira aula, né? Mas como eu vinha falando, né, não tem como a gente falar em conservação de grãos sem a gente falar em umidade, né? Esse assunto ele está ligado em tudo que acontece na massa de grãos, né? Seja elevação de temperatura, seja aquecimento, seja conservação, seja desenvolvimento de fungos, pragas, insetos, né? Tudo que ocorre na massa de grãos está ligada de uma forma ou de outra ao teor de umidade. Então a gente tem que acabar sempre voltando nesse assunto e vamos continuar falando sobre ele, né? O desenrolar do treinamento do curso aqui vai abordar esse assunto, né? Por exemplo, depois nós vamos falar sobre aeração. Teor de umidade é também peça-chave, né, nas operações de aeração. Então nós vamos falar bastante ainda sobre esse assunto, né? Então nessa aula de hoje a gente apresentou aí alguns métodos de determinação de teor de umidade, nós falamos sobre os cálculos, né? Falamos um pouquinho de outros assuntos, né? Mas a gente vai seguir nas próximas aulas conversando, obviamente, novamente sobre esse tema, falando aí envolvendo conservação. E lembrando sempre, né? Teor de umidade está diretamente ligado à conservação de grãos. E a gente então, como operadores, líderes ou gestores aí de unidades armazenadoras, né, a gente deve ter o nosso compromisso pessoal, né, em entregar um grão ali de qualidade com excelência, né? E se a gente quiser entregar um produto com qualidade, com excelência, obviamente esse assunto ele deve estar na pauta sempre, né, pessoal? Então, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado pela sua companhia durante essa aula, né? Não deixando, né, de lembrar você aqui também, né, de fazer o seu resumo no seu relatório, né? Ele é importante para você no final do curso conseguir então o seu certificado de conclusão e também, né, convidando você aqui, ó, vamos lá no nosso grupo no Telegram, vamos conversar, vamos interagir, vamos trocar ideias sobre esse assunto, sobre essa aula, vamos comentar. Vamos interagir, vamos aprender e crescer juntos, né, pessoal? Ok? Fica aqui então meu abraço a todos então, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!